Vamos hoje falar de um assunto que você de casa sempre pede pra gente abordar aqui, que é a alopécia. E muitas são as mulheres que hoje em dia, mais do que nunca, reclamam dessa calvície feminina, né? Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda, doutora Isabel. Obrigada. Doutora Isabel Martinez, sempre falo o quanto que é importante, antes de mais nada, a gente tem informação para entender o que é normal e o que é anormal logo de início, para que a gente não tenha aí, neste caso, uma calvície considerável, né? É verdade, Kátia. O que acontece? A alopécia é uma doença pouco diagnosticada. Por quê? Tá? Porque as pessoas só se dão conta ou quando o cabelo começa a cair muito, que daí chama atenção, nossa, tá caindo demais o meu cabelo. Ou quando caiu muito, aí ela começa daqui a muitos anos a observar que ele tá ficando ralinho. Então hoje eu trouxe até de forma simples pra gente observar, tá? Como que você pode identificar antes mesmo de começar uma queda intensa. Tá, tá ainda muito sutil. Isso. O que acontece com o tempo? Ele vai diminuindo o volume. Tá, então a gente vê aqui, ó, pelo couro cabeludo, ó. Eu tô mais normal, né? Eu já tô começando a ver o meu couro cabeludo, mas eu ainda não vejo muito bem o meu couro cabeludo, mas tá isso vendo? É normal que a gente veja, isso, né? Daqui ainda tô no normal. Vê pouquinho. Tá? Normal ver pouquinho, ver muito não. Tá. Você vê que eu consigo ver um pouquinho, mas eu já tô começando com uma distância entre eles aqui, ó. Tipo aqui, ó. Isso aí. Ali a gente vê que já tem, parece que uma pequena falha. Isso aí. Como se faltasse aqui uns 4, 5 fios para dar um grupinho mais Mais forte. ou menos, como se faltasse uma quantidade, ou uma densidade, né? Porque vai acontecendo com ela, vai ficando fininho. É verdade. Tá? Aí olha que interessante essa daqui. Olha como é que eu tô, ó. Que já tá bem diferente. Já tá bem diferente. Eu consigo ver o meu couro cabeludo por transparência, tá? E isso é muito importante, Kátia. Por quê? Porque a alopécia, vamos falar da androgenética, tá? Ela acontece com os anos, então vai diminuindo a densidade do fio. O que é densidade? Eu até trouxe um esquema pra gente ver o que é densidade. Tá, aqui, olha ó. que legal, olha. Eu tenho um fio grosso, aí com os anos, tá? Ele vai afinando na alopécia androgenética. Então, o que acontece? Quando ele vai afinando, eu vou diminuindo a densidade dele, eu vou miniaturizando ele. Esse é o processo que acontece com a alopécia androgenética. E se eu tinha um fio grosso, que ele era volumoso e pegava muito essa região do cabelo, o que acontece? Quando ele vai ficando mais fininho, a densidade vai diminuindo, eu começo a ver o couro cabeludo por transparência. E aí as pessoas, olha como é que ela identifica. O meu rabo de cavalo tá ficando mais fininho. E eu tinha um rabo de cavalo quando eu juntava o cabelo mais forte. Mais forte. Aí um belo dia sente às vezes um calorzinho, aí queima o couro cabeludo, que não é muito normal. Só que as pessoas imaginam assim, como é um processo muito longo, em que o processo que nós chamamos de miniaturização, o que é a miniaturização? Ele vai diminuindo a densidade dele. Como ele é um processo de muitos anos, as pessoas não se dão conta que aquilo está acontecendo e acham que sempre o cabelo é fininho. Que isso era normal, né? Que isso era normal. Aqui a gente vê, olha, a diferença aqui no centro. A gente não tem a mesma quantidade de fios que a gente tem do lado de lá, né? Esse aqui, Kátia, é uma dermatoscopia, tá? Que é uma das formas nos quais a gente faz um diagnóstico. Eu até trouxe, por exemplo, as pessoas em casa falam assim, o que é isso? É um aparelho. É isso aqui, ó, é um aparelho, tá? Então eu pego esse aparelho aqui, tá? Só pra mostrar. Ele é conectado a um computador, um software, uma televisão. Então eu vou pegar ele, tá? Vou molhar a minha pontinha aqui e vou colocar no meu couro cabeludo. E aí a gente vê na tela com a lente de aumento. Isso aí, de 800 vezes, tá? Essa foto é isso aqui. Eu coloquei no meu couro cabeludo e estou visualizando ali. Agora, você começou dizendo que é um problema genético. A alopécia androgenética, sim. Então, aí você fala assim, mas o meu pai tem uma calvície, minha mãe não. Quer dizer, quando o pai tem, a mulher tem uma tendência também a poder ter esse mesmo problema, ou o pai tem, é o menino que vai ter, ou a mãe tem, é a menina que vai ter? Ainda não se tem uma regra total, tá? Quando se tem a genética familiar, eu posso apresentar. Tá? Mas não quer dizer que a gente vá apresentar esse problema, né? Tanto é que, assim, existem testes genéticos, olha que interessante, muito simples de se fazer, tá, Kátia? Eu pego, imagina em casa um cotonete, é um cotonete mesmo, tá? Eu vou no consultório, colho um suave desse paciente, colho ali a saliva dele, coloco num tubinho, tá? E mando para análise.
Nisso eu consigo analisar tanto o feminino quanto o masculino, porque assim, o que as pessoas têm muita dificuldade de entender é que, por exemplo, hoje já se discute até na medicina de chamar alopécia padrão feminino e do homem alopécia androgenética. Tá? O que acontece com isso? Porque eu tenho uma alteração dos meus hormônios muito forte na outra eu tenho também uma alteração hormonal, mas eu tenho que ter genética, eu tenho que ter a facilidade daquilo. Eu tenho que ter uma predisposição para ter esse problema. Isso aí, e eu consigo identificar isso através de alguns exames genéticos. Consigo 100%? Não, porque nem todos os genes a gente conseguiu mapear. Mas a gente consegue evitar que muitas vezes a pessoa tenha uma perda, por exemplo, essa criança, olha. Tem uma perda muito cedo de cabelos, né? Sim, a alopecia androgenética, algumas vezes, ela começa na adolescência, tá? Então, você começa com uma rarefação na parte puberal, tá? Com uma rarefação do couro cabeludo e vai acontecendo. Agora, lógico, eu tenho queda de cabelo. É só uma alopecia androgenética ou padrão feminino ou masculino? Não, eu posso ter fatores que piorem a minha situação naquele momento, tá? Voltando com a doutora Isabel Martinez, vamos para os nossos mitos e verdades, vamos ver o primeiro deles. A causa mais frequente de alopécia são os distúrbios hormonais. Então, Kátia, essa é uma pergunta muito interessante. Quando eu falo de alopecia androgenética, padrão feminino, eu tenho que ter a parte genética, não podemos esquecer, mas de uma forma geral, geralmente se encontra distúrbios hormonais. Porém, o que acontece? As pessoas imaginam que ele tem que estar alto, tá, na corrente sanguínea. Nem sempre ele está alto, tá? Mas às vezes o receptor dele, o que é isso, gente? A chave e fechadura de uma porta, tá? A fechadura é o receptor, tá? E a chave é o hormônio. Às vezes esse receptor aqui tá pegando todo mundo, ele tá ávido por ele. Então, às vezes as pessoas falam, olha, mas eu tenho alopecia, mas o meu hormônio tá normal. Mas não significa que ele não esteja agindo, tá? Então, isso é importante deixar bem claro para as pessoas, porque às vezes elas falam isso, olha, mas doutora, meu hormônio tá normal. Eu fiz os exames e tal, tudo pois é, ótimo, tá? Não, né? mas não é por aí, você entendeu? Mas sim, tá? É uma verdade. Vamos ver mais um? Adolescente não tem calvície? Isso não é verdade. Podia ser, né? Podia ser. Seria ótimo, mas não é, né? Não é, porque a alopécia, quando é androgenética, ela pode começar a se apresentar na adolescência, tá? E também existe o adolescente que pode ter um outro problema, que pode levar a um eflúvio telógeno, uma queda de cabelo. Então, é um mito quando você acha que o adolescente não começa a ter esses tipos de problema, tá? Por isso tem que ficar atento desde sempre. Quanto antes, melhor. Dizem, não sei se isso é verdade, que quando a gente começa a perder os fios, a gente tem um tempo, no máximo, de, acho que 5 anos, para a gente conseguir reverter sem que esse bulbo capilar, que é um alimento, vamos dizer assim, desse cabelo, que ele morra. Depois de 5 anos, ele morre. Isso é verdade? Kátia, olha só, muito interessante a sua pergunta, tá? Exatamente esse é o processo. Não vou dizer que são 5 anos, porque na realidade, com a evolução da alopecia androgenética, esse tempo vai diminuindo, tá? E o que acontece? Naquela foto da dermatoscopia, eu até trouxe ela proposital, porque dava pra gente ver ali um pontinho, que é de um bulbinho. Aqui, ó. Isso aqui, olha. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, que no meu computador eu consigo ver. Imagine o seguinte, essa pergunta que você me fez é assim, ó. Eu vou diminuindo, tá vendo que tem pelos grossos? Em casa a pessoa vai olhar e falar, nossa, tem esse pelo grosso. Mas tem mais fino do lado. Muito bem, Kátia. Olha, se você olhar de um âmbito geral, eu tenho mais fino. E o que vai acontecendo? Já volto. Vou pegar um negócio aqui, ó. Olha a sua pergunta como é lógica, ó. Vou engrossando, aí vou afinando, chega uma hora que eu não vou nascer mais. E aí eu tenho, que aqui tá difícil por causa do brilho, um pontinho desse daqui, tá? Um dotzinho que a gente chama, tá? Sem nada. Esse é o processo que é perigoso, você entendeu? Porque quando eu não tenho nada naquele bulbo, ele pode ser que não dê mais nenhum pelinho. Quer dizer, não vai nascer mais nenhum fio de cabelo ali, né? Por isso que a alopécia é uma dos problemas, a queda de cabelo, mas no caso da alopécia, assim, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o tratamento. Porque se você olhar, imagina que esse cabelo, olha essa foto aqui dá pra ver, olha aqui, ó. É verdade. Tá vendo? Aqui, ó.
Tá vendo? Então eu Parece que tá sequinho até, ó. Isso, eu começo a ter pontos, tá? Isso daqui é uma dermatoscopia. Ó, esse aqui é um lado que eu ainda tenho até um pouquinho mais grosso, mas olha como é que vai afinando. Vai mesmo. Ó, esse tá mais fino, aí esse aqui tá mais fininho ainda, Olha, mais esse aqui é fininho. fininho. Pois é. E isso é o processo que nós chamamos, de uma forma geral, para ficar mais fácil para a pessoa em casa, de miniaturização, que ele vai afinando, afinando, chega uma hora que não cresce mais. Agora, a gente tem uma descamação ao redor também. Isso é sinal que já está tomando sol, porque já está com pouca quantidade de cabelo? Não, nem sempre. Algumas doenças me dão descamação perifolicular, tá? E faz parte do quadro, como também, por exemplo, um exemplo de descamação, a dermatite seborreica, que é a oleosidade, vamos falar de uma forma geral, uma caspa, que eu tenho que tratar, porque também piora a minha queda de cabelo. Agora, olha aqui esses 3 fiozinhos juntos, que fininho. Olha que fininho, tá vendo? Olha, tão Agora, olha que interessante, se você observar, eu tenho um pelinho só nascendo em cada, e olha a distância que eu tenho aqui. É verdade, é aqui, grande. provavelmente, com certeza, eu tinha folículos. Mas já caíram há muito tempo, né? Pois é, isso, por quê? Porque o diagnóstico foi prolongado. Às vezes as pessoas, como ele é crônico, como ele acontece devagarzinho, a gente não sente. Então, quando sente, às vezes é um sinal de alerta assim, caiu meu cabelo. E agora mas que eu tô vendo. Mas não caiu agora, né? Não começou a cair agora. Pois né? é, porque o processo da alopecia androgenética, você não vê muita queda. Ele vai fazendo isso, miniaturizando, afinando o cabelo. E vai ficando um espaço maior entre um fio e outro. Isso mesmo. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Toda calvície tem sempre o mesmo tipo de tratamento. Não pode ser assim, né? Ser humano é único. Lógico que na alopecia androgenética eu tenho alguns padrões, tá, de tratamentos que eu preciso inibir algumas enzimas, tá, algumas situações, alguns locais que é muito bem estudado. Só que cada paciente é único, então além disso eu tenho que ver se ele não tem outros comprometimentos. Por exemplo, eu tenho pacientes que desenvolvem uma alopecia androgenética, uma alopecia padrão feminino, tá? Que ele tem a genética, e é piorado muitas das vezes por um hiperandrogenismo. E o que é isso, Bel? Um nome muito ruim. É o aumento dos andrógenos. Como a mulher reconhece isso? Às vezes, tá? Irregularidade menstrual, aumento também. do pelinho no rosto, tá? Então, acne, oleosidade excessiva, isso são sinais clínicos que eu posso ter um hiperandrogenismo. E tem que ir para o médico para fazer o tratamento correto, Sim. gente. Vamos ver mais uma? O uso de elásticos e tiaras leva a um processo muitas vezes irreversível de queda. Mas isso não é queda, né? Então, Kátia, é muito legal essa pergunta. Aqui talvez ele queira dizer assim, irreversível da queda de tração. Isso aí. O que acontece? Muito legal essa pergunta, por quê? Porque muitas pessoas, tá, puxam o cabelo, lógico que isso tem que ser quase todo dia, crônico. Então você vai fazer lá a coisa e puxa, e fica aquele esticadinho, sabe? Isso daí pode dar o que nós chamamos... Eu te mostrei do meu, né? Lembra aquela época? Vamos Você mostrar. viu? Eu tinha o cabelo enrolado, eu esticava. Ficou uma falha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não tem jeito, não. E você passa a mão, é lisinho, não tem um raio de um cabelinho. Pois é. Ficou careca aí, não tem jeito. De tração, de esticar aquele cabelo, não dá pra perceber sim, Ocimar. É que a gente, sabe que mulher é truqueira, a gente tem sempre uma coisa. Mas se você puxa, ó, você vê aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver. Ele fica como Essa se fosse um região aí, desenho. isso. Porque é mais aqui. onde a gente estica. Bem aqui, ó. E menina, eu ficava mais desse lado, porque desse lado de cá eu não puxava tanto. Não, ó. olha, é bem característico. É bem, porque eu esticava que às vezes doía até aqui, de tanto que eu puxava. Porque era aquela época que você não queria um fiozinho fora do lugar. Bobagem, E né? Kátia, como é o nome dessa alopecia? Não sei. De tração. Ah, de tração mesmo? Por isso que é legal, você vê. Puxar tanto. Isso aí. Isso acontece com homens também que usam boné demais e apertado, não acontece? Sim. Você fica com aquele boné que vai apertando e vai também esmagando essa região. E como acontece com a perna, né? Sim. Homem que usa meia, não fica com aquela parte onde a meia fica roçando o tempo inteiro careca? Então, agora, uma bem característica de Você tem alopecia isso de pra quem? tração. Você olhou sorrindo. Ó, A uma perna meia característica dessa alopecia é as pacientes afrodescendentes que puxam muito. E que hoje, puxa, achei máximo elas usarem o cabelo solto, que é lindo, Mas que é você vê como maravilhoso. é de época, por isso que a né? gente tem que tomar cuidado com o modismo, né? Pois é.
Naquela época puxava. Gente. Hoje elas usam maravilhosamente bem aquele parecia cabelo. tudo oriental, de tanto que esticava isso aqui, era terrível. Vamos responder a pergunta da Renata? Ó, fiz uma cirurgia no útero e nas trompas e desde então meu cabelo cai muito. O que devo fazer, já que vitaminas estão resolvendo pouca coisa? Renata, obrigada pela participação. O que acontece, Kátia? Que eu não sei quanto tempo ela tem de pós-cirúrgico, tá? E eu também não sei que tipo de cirurgia foi feito no útero e nas trompas, tá? Então, o que acontece? Às vezes, quando o paciente está em pós-cirúrgico, quando ele tem um tempo de cirúrgico maior, você tem uma queda por esse estresse cirúrgico que a gente chama, tá? Daí, o ideal é ela ir num dermato, num médico, num tricologista que possa analisar isso, ou no médico dela mesmo, para analisar o que pode ter acontecido, se tem algum outro fator que está piorando essa queda ou que não está conseguindo paralisar. E ela observar também se até 100 fios por dia, tá? Então, nesse caso, eu tenho que examinar, porque pode ser o estresse cirúrgico, mas pode ser outras causas, dos quais eu não sei qual foi o tipo de cirurgia, quanto tempo, se ela também já tem outros fatores, entendeu? Agora, a gente precisa analisar. Dos 100 fios por dia, como saber? É que geralmente você vê, às vezes a gente conta, tá? Nem sempre a gente conta, mas quando a pessoa tá caindo muito, chama muito a atenção. A queda geralmente é, lavei, tomei banho, caiu ali, você dá uma olhadinha. Tem gente que eu falo até para contar, falo, olha, analisa, conta, tá? Quando tem. Você vê um pouquinho na mão, você chega ali a uns 50, 100, tá? Mas assim, eu não consigo, devia ter tirado uma foto, porque dia desse eu vou botar 100, tiro uma foto. Pra gente entender o volume mais ou menos. Porque eu mando às vezes contar, tá? Exatamente. Isso quando você consegue identificar. Agora, tem que ver o que é cabelo que cai, porque aí a gente tem na pontinha uma coisinha, e o que é cabelo partido, porque a gente faz química, e aí muitas vezes o cabelo quebra. Tem, por isso que existem vários tipos de alopecia. Por exemplo, quando você tem o bulbinho, que é essa partezinha branca, eu tenho um eflúvio telógeno, que pode ser uma outra causa. Até interessante o seu comentário, Kátia, porque assim, ó, quando a gente fala que a alopecia tem as alterações hormonais, eu tô falando geralmente nas mulheres, porque o homem, quando ele tem um padrão masculino, o problema dele é que como a genética dele tem ou ele tem mais receptor da enzima ou não, ele é um pouquinho diferente do padrão da mulher. Entendi. Você entendeu? Então a gente trata o homem e a mulher diferente. De formas distintas. Isso aí, né? por onde está vindo aquele caminho. Porque quando é genética, eu tenho um aumento da 5-alfa-redutase, que todo mundo já viu esse nome, que é uma enzima, tá? Ou algumas outras alterações. Por isso que, voltando aqui a Renata, né? Eu preciso saber o contexto. E a queda é importante ver isso que você falou, Kátia. Então, Renato, tem que ir para o médico, tá? Direitinho. Vamos ver mais uma? Denise Paulino. Fiz cirurgia bariátrica há 8 anos e desde então meus cabelos caíram muito e ficaram ralos. Existe tratamento para casos como o meu? Então, isso aqui é muito frequente, não é? Muito, Kátia. Super interessante. Denise, obrigada pelo carinho, tá? O que acontece? O paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem, você tem o IY de Hooks, ou você tem o quê? Você tem uma alteração da sua absorção intestinal. Eu não vou falar nome muito complexo. Sim, quer dizer, o corpo não consegue absorver os nutrientes, isso, porque acaba que eu confundo a cabeça das pessoas, tá, Kátia? Então, de uma forma geral, a cirurgia bariátrica, eu tenho uma alteração da absorção dos meus componentes, das minhas vitaminas. O que a gente faz nesses casos? Realmente, sim, a gente consegue tratar, tá? Tem que acompanhar desde cedo, tá? Então, alguns pacientes vão para o consultório cedo, vou fazer cirurgia bariátrica. Então, a gente já faz X situações. Tem que fazer uma suplementação, isso aí, né? e depois vai acompanhando esses pacientes, tá? Porque esse, por exemplo, é um tipo de alopécia que ela não é caracterizada como androgenética. Ela é uma alopécia por deficiência, às vezes, de algumas vitaminas que eu preciso para o meu cabelo crescer. Agora, uma vez que você faz a suplementação, nesse caso, consegue se reverter? Se tiver bulbo, sim, né? Sim. Se não tiver, e Kátia, é importante, o tratamento é longo, tá, gente? Sim, tem que ser, porque né? assim, vamos falar da alopecia androgenética. Eu não demorei muitos anos para ele ficar fino? Sim. Então, o que eu vou fazer, gente? Em casa, imagina o seguinte, agora eu tô falando da androgenética. Eu vou comparar com uma gestação. A gestação para o neném nascer gordinho, ele demora 9 meses, tá? Com a alopecia androgenética, ele vai nascendo cada vez antes, ele vai nascendo fininho. O que eu preciso fazer? Fazer com que aquela fase de crescimento dele seja prolongada para que ele nasça grosso, né? Com maior densidade. Então, precisa, às vezes, o tratamento fala assim, doutora, trato. Eu, por exemplo, trato há 5 anos.
Não paro de tomar medicação e dependendo do meu momento, eu estou fazendo dieta. Puxa, será que eu fiz um eflúvio telógeno quer dizer, uma queda de cabelo maior porque eu diminuí meu ferro? Ou estresse. Ou estresse, as pessoas acham que não, mas tem, porque é hormônio. Tem, né? Então é um conjunto de fatores, entendeu? Que a gente tem que analisar caso a caso. Caso a caso. Então, Denise, converse com o seu médico direitinho. E aí tem que fazer a dosagem de vitaminas e minerais para ver como que tá. Isso mesmo. Né? E aí a gente vai controlando, dá para fazer dermatoscopia para a gente avaliar se o paciente só tem a deficiência ou se ele tem uma associação. Uma genética, né? De genética. Tá bom. Tá? Busca a ajuda do médico, tá, Denise? Vamos ver mais uma? Maria Poli, qual exame devo fazer para descobrir a causa da queda de cabelo? Já usei muitas vitaminas e remédios, mas nada adiantou. Eu volto e a gente fala. Obrigada, Cá. A resposta Maria Poli qual é então, Isabel? Então, o que acontece? Ela já usou várias vitaminas e remédios. Qual é o exame? Ela quer um exame, tá? Maria, obrigada pela pergunta, mas é assim, não existe um exame específico, tá? A gente tem que avaliar a clínica do paciente. Porque tem algum problema de saúde, se não tem. Isso aí, o que ela está passando, porque nesses exames eu tenho exame de sangue, eu posso até fazer esse teste genético, eu posso fazer dermatoscopia, eu posso fazer tricograma. Então, eu tenho vários exames que eu posso fazer para essa paciente, indicar para essa paciente para ver qual é a causa da queda dela, tá? Quer dizer, pode ser que ela esteja tomando muitas vitaminas e remédios, mas tudo errado com o problema dela. Pois é. É aquela história, a gente dá automedicação que não dá. Você acha que vitamina A é bom para os olhos, vai. Mas talvez você não tenha falta de vitamina A. Você tem um outro problema, que uma outra vitamina ou um remédio até poderia te ajudar, né? Isso mesmo. E o excesso também faz mal, né, cara? O excesso. Bom, aquela história que dá diferença do remédio pro veneno é a dosagem, muitas vezes, né? Um beijo pra você, viu, Maria? Procura então um médico para ele te orientar direitinho, fazer todos os exames. Vamos ver mais uma? Alessandra. Minha filha tem 9 anos e está com queda acentuada de cabelo. Já fez vários exames e nada foi diagnosticado. O que faço? Alessandra, obrigada pelo carinho, tá? Tem que ver em quem ela foi, se foi no pediatra. Eu acho assim, tem que ver o quadro clínico do paciente. Porque assim, é uma pergunta de uma forma carinhosa, assim, muito genérica, tá? Assim, o que eu não faço? Viu, não eu não vi, eu não acompanhei. Menina, né? E assim, então conversa com um colega. Sabe o que acontece às vezes? É só uma dica, Alessandra, não tenha vergonha de perguntar assim, doutor, eu não entendi. As pessoas às vezes têm vergonha, aí vai embora, não resolve o problema e fica chateado com o médico. É verdade. Mas ele também não sabe qual a sua dúvida, porque as pessoas às vezes têm vergonha mesmo. E entendeu? é o que a gente não pode ter, não, gente. Tem que chegar com aquela listinha pro médico e perguntar Isso aí. tudo. E se foi num médico e você não sentiu empatia, achou que ele não atendeu o jeito, vai em outro. Então, é simples, Tem que fazer isso, gente. Vai com o caderninho. E vai perguntando tudo. Isso aí. Então, Alexandra, volta num médico com a sua filha. Isso aí, conversa com ele. Se for num pediatra, leva num dermatologista para ver direitinho. Não tem problema. Não é? Muda. Um beijo para você. É que isso é tão complexo, né? É muito, Kátia. Você entendeu? É muito. Vamos ver mais uma da Cíntia. Aplicações de finasterida e vitaminas injetáveis no couro cabeludo funcionam mesmo? Então, Kátia, aqui a finasterida ela tem uma ação, tá? E as vitaminas elas têm outra. Isso daqui que ele está falando é de mesoterapia, tá? Quando você injeta localmente. Isso funciona? Então, o que acontece? Existem milhões de estudos sobre mesoterapia, cada vez mais. Só que se ela pegar isso daqui e imaginar que ela já passa no couro cabeludo determinadas substâncias, às vezes a gente só quer colocar um pouco mais. Quer dizer, funciona? Só isso não vai funcionar. Tem que ter todo um contexto. A finasterida ele tem que tomar, tá? Na maioria das vezes. Né? Não. Às vezes o que acontece? A mesoterapia, você tem a aplicação de algumas substâncias. A gente chama isso de off-label porque na medicina a gente precisa de cada vez mais estudos e mais estudos. Mas às vezes a gente usa vitaminas tópicas com o dermaroller, que a gente chama, tá? Para potencializar, ou LED terapia, que cada vez mais tem estudos que mostram que quando você põe o paciente num comprimento de onda, melhora. Então, assim, pode funcionar, depende do caso, depende do que eu estou tratando. Mas a finasterida, eu sabia que era usada para homens, mas para mulher também? Quando se toma? Quando se toma também, porque no caso das pacientes, por exemplo, menopausada, também posso tratar pacientes não menopausadas com finasterida, tá? Mas existe um estudo e cada vez mais se estuda porque ela também, às vezes, ela junto com uma espironolactona, que são substâncias, tá? Ela pode potencializar o crescimento. Então, por isso que cada caso é um caso.
Um beijo pra você, viu, Cíntia? Então você também volte ao médico. 5, para saber o porquê, e aí ele vai te explicar qual é a finalidade do que ele está usando. E volto a dizer, foi no médico, não teve o resultado, procure uma segunda, terceira opinião, a gente não pode ter vergonha disso. Não. Ó, hoje mesmo fui no médico de manhã no vascular e falei, Brincate, como você me achou? Eu falei, por plano de saúde. Pus no Google o seu nome, coloquei seu CRM, vi que as pessoas falavam bem de você não tinha nada contra, e eu vim aqui. E vai ter vergonha de falar isso. Ele falou, nossa, que legal, não sabia que as pessoas estão fazendo isso. Falei, pois eu faço, com todos os médicos que eu vou. E a gente tem que falar, gente. Você vai entregar a tua vida na mão de uma pessoa que você tem nada a respeito sobre ela, não é verdade? É verdade. Dá pra brincar com a vida não, viu? Um beijinho, Cíntia. Olha, deixa eu passar os contatos da doutora Isabel Martinez. Você querendo saber um pouco mais sobre o trabalho dela, ela também tem muitos textos legais, não só sobre a alopecia, mas sobre outros temas, pode acessar que você tem as informações, é pra gente leigo entender, tá? www.clinicamartinez, com Z no final.com.br, clinicamartinez, com Z no final.com.br. Beijo, Bela. Obrigada, viu? Obrigada você também.